Fala galera, beleza? Hoje mais uma obra de Machado de Assis, um dos 3 livros mais importantes do Machado, Quincas Borba. Então, roda a vinheta aí. Então, pessoal, o que não se pode esquecer da obra machadiana é que ele escreve romance de revolução, ou de reflexão também pode ser chamado. Ou seja, ele não traz respostas. Afinal de contas, ele quer que você reflita sobre a eterna contradição humana. É uma das características machadianas. Essa obra observa vários problemas sociais. Afinal de contas, a atemporalidade machadiana nos permite, inclusive, trazer os temas dessa obra para o nosso dia a dia. Por isso a cobrança no vestibular. Mas sem delongas, alguns temas eu vou destacar dentro dessa obra aí. Quanto à narrativa, a narrativa é bem tranquila. A morte. Machado tem como característica a anulação da existência. E mesmo que não seja o foco da obra, a morte aparece para reforçar a estrutura social em seus diversos aspectos. Veja, ó, na morte da avó de Quincas, por exemplo, ela é justificada de uma forma aceitável, ou no erro de ter salvo Deolindo, mais um vampiro aí da riqueza de Rubião. Ou seja, a morte seria mais interessante, já que todos querem o dinheiro da herança de Quincas Borba deixada para Rubião. Veja, então a morte está ali permeando, anulação da existência. A ambição é outra temática muito forte nessa obra, pois do mesmo jeito que temos o Rubião tendo que cuidar do cachorro do Quincas para se manter rico, a gente tem lá o casal e principalmente, claro, a figura de Sofia. Com a autorização do marido, né, ela seduz Rubião para mantê-lo sob o controle da exploração. Veja que perigoso. A que ponto chegamos, né? O que o dinheiro não faz para corromper o ser humano? Já ouviu aquela frase? Para conhecer o ser humano, dele dinheiro e poder. E eu destacaria o tema da loucura. Claro que a gente não usa mais o termo loucura, e esse assunto, claro, muito mais discutido com o Simão Bacamarte. Mas aqui temos o amor não correspondido de Sofia. Sim, o objetivo de Sofia na narrativa é seduzir Rubião para que ela e o Palha, seu marido, possam explorar as riquezas de Rubião. Afinal, né, Rubião era pobre, ingênuo, claro. Veja características aí dos personagens machadianos. Nessas condições, com o dinheiro, ele deve ser sim explorado pelos mais habilidosos. Veja que Quincas Borba é um convite para refletir o determinismo, o darwinismo e, claro, a psicanálise, as grandes ciências que eclodiram nessa época aí. Para essa discussão, a teoria do humanitismo já tinha sido apresentada lá em Memórias Póstumas de Brás Cubas, o que podemos inclusive destacar, claro, a intertextualidade marcante na obra machadiana. Alguns críticos, inclusive, consideram Quincas Borba a continuação de Memórias Póstumas. Lembrando aí que Quincas Borba é um personagem que aparece lá em Memórias, né? Então, a teoria do humanitismo mostra que a guerra é a esperança, pois é, ó, e a paz é a destruição. Que? Pois é, ó, considere então que a expressão ao vencedor as batatas nos mostra que não adianta celebrar a paz, porque não vai ter comida para todos e todos vão morrer. Mas se acontece a guerra e alguns morrem, quem sobrevive, por ser mais forte, por ser mais habilidoso ou por explorar o besta do Rubião, vai sobreviver na sociedade. Profundo, né? E veja que é o que acontece na narrativa. Quincas Borba era solitário, sozinho e não adiantou ter dinheiro, né? Passa a sua herança. Rubião fica rico, muda-se para o Rio de Janeiro, mas no final da narrativa fica pobre, justamente porque foi explorado por outros que eram mais espertos. A obra, ou mais habilidosos, né? A obra, com foco narrativo em terceira pessoa, tendo narrador onisciente, é bem organizada e como a história predominantemente é cronológica, a gente vai percebendo a ascensão e queda de Rubião. E veja que ele fica louco, não porque ficou pobre, porque era explorado ou porque todos aproximavam pelo seu dinheiro. Ele enlouquece porque Sofia o faz ficar apaixonado. E vem a pergunta clássica sempre: Eurípides, e por que o cachorro chama Quincas Borba? Pois é, ó, o cachorro é a transmigração de Quincas Borba. Transmigração, Eurípides? Pois é. Ou seja, a animalização do ser humano
Ou, como ele mesmo explica na obra, o cão representa os humanitas, ou a continuidade da alma de Quincas Borba. É tanto que Rubião acha sempre que o cachorro representa mesmo Quincas Borba. Como sabemos que o cachorro tem as duas metáforas, podemos dizer que Quincas Borba, o cão, né, ele é o ser humano. Né? E o cão e Quincas Borba foram, na verdade, os únicos amigos de Rubião. E essa é a grande charada, né? Porque a morte de um representa a aniquilação e a vida do outro. Um exclui para que o outro possa viver. Ou melhor, a morte do mais fraco. E veja que a herança destinada ao cão garante a vida de Rubião. Olha aí, o vencedor das batatas, né? A morte do cão demonstra também o momento em que Rubião, explorado por todos, está louco e pobre. Veja, quando um morre, o outro vive. Mas como ele vive, eis a questão. Loucura, né? Pois é, eis que chegamos na outra ponta da narrativa. Será que a loucura de Quincas Borba em dar a herança para o cão não seria já ver o cachorro como gente? Em vários trechos da obra ele narra o ser humano na figura do cachorro. E depois, quando Rubião está tomado pela loucura, se apega ainda mais ao Quincas Borba, cão. É verdade, esse trocadilho. E isso é forte na narrativa, porque em vários momentos a ironia associada ao zoomorfismo dá o tom de equilíbrio entre o cachorro e o ser humano. E claro, podemos observar, né, desde a estrutura da psique, o ego social na mudança de Rubião, de Minas para o Rio de Janeiro, quando ele está bem, né? E aí, claro, a sua volta procurando conquistar alguma coisa. Veja também o triângulo. Rubião, Quincas Borba filósofo e Quincas Borba animal. Ego, superego e id, ó, todos mesclados dentro de um animal que representa toda a teoria da sobrevivência do ser humano. Complexo, né? Então, é uma análise psicológica, por isso a profundidade dos realistas. Afinal de contas, pense você, se a vida é sempre um jogo de interesse, então, o que nos faz diferente dos animais que lutam pela sobrevivência? Essa sobrevivência, inclusive, pode ser discutida no Brasil da época em forma de alegorias desse Brasil. Veja que a obra é publicada após a proclamação da República, mas a narrativa se passa antes da Lei Áurea e da abolição. E aí você cruza o plano histórico. E claro, as personagens machadianas por essa alegoria do Brasil daquele período. Para o jogo de interesses econômicos que se instaura com o capitalismo, a nova república e a sobrevivência de um regime exploratório fincado na exibição de dinheiro por meio da exploração do ser humano. Essa a gente também vê lá no Enfermeiro, né, do Machado de Assis. Tá aí caso você queira assistir. Parou para pensar? Machado e suas reflexões sociais. Reflexão, vários pontos de vista e diversos pensamentos dentro de uma obra curiosa. Você pode olhar pela ótica dos personagens. O link para você baixar a obra estará na descrição. E se você procurar com calma também, vai encontrar um filme de 1987 do Roberto Santos, onde Rubião é feito pelo Elber Rangel. Show de bola. Romance de revolução típico, compondo a profundidade psicológica de Brás Cubas. Lembrando que Quincas Borba é personagem de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Olha que confusão, mas isso é uma outra conversa. Brás Cubas, Rubião e Dom Casmurro. Todo mundo a gente questiona. Será que eles não são todos loucos? Será que o mundo, olhando pelo olhar deles, nos vai confundir? Será que Simão Bacamarte tem resposta para isso? Mas isso é um momento para outra conversa. Galera, um grande abraço e a gente se vê na próxima análise de obras obrigatórias para os vestibulares.